Ninguém acreditava que uma simples notificação de WhatsApp poderia destruir uma carreira em questão de segundos. Mas quando abri aquela mensagem às 22h47 de uma terça-feira qualquer, eu não imaginava que estava prestes a viver o pior pesadelo da minha vida profissional. Uma imagem que não deveria estar ali, enviada por engano, se tornaria a faísca que incendiaria minha reputação e me transformaria no vilão de uma história onde eu era apenas uma vítima das circunstâncias. O que aconteceu depois? Bem, ninguém esperava que a justiça fosse tão cruel com quem tentou fazer a coisa certa. Meu nome é Rafael, tenho 29 anos e trabalho há 3 anos como analista de marketing digital em uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo. Sempre fui conhecido como o cara sério, responsável, aquele que nunca se envolvia em fofocas ou confusões no escritório. Minha vida era simples. Acordar às 6 horas, academia, trabalho, casa. Vivia sozinho em um apartamento pequeno na Zona Sul, sonhando em conseguir uma promoção para finalmente quitar o financiamento do meu carro e talvez pensar em algo maior. Era o tipo de funcionário que chegava cedo, saía tarde e sempre entregava os projetos no prazo. Minha maior ambição era ser reconhecido pelo meu trabalho e crescer na empresa onde depositava todas as minhas esperanças de futuro. Antes de continuar, comente de que cidade está vendo esse vídeo. Curta e compartilhe esse vídeo com alguém. Tudo começou a desmoronar quando nossa equipe recebeu uma nova colega. Marina chegou como coordenadora de marketing digital, uma transferência da filial do Rio de Janeiro. Desde o primeiro dia, era impossível não notar sua presença. Inteligente, determinada e, preciso admitir, extremamente atraente. Ela tinha uma postura confiante que chamava a atenção de todos os corredores. Eu tentava manter o profissionalismo, mas não conseguia negar que sentia uma certa admiração por ela. Marina era tudo o que eu respeitava em uma profissional: competente, direta e focada nos resultados. Porém, ela também era distante comigo, sempre formal demais, como se criasse uma barreira invisível entre nós. Isso me intrigava e, ao mesmo tempo, me fazia querer conhecê-la melhor. A primeira grande tensão surgiu durante uma reunião de resultados trimestrais. Marina apresentou um projeto que, na minha opinião, tinha algumas falhas técnicas importantes. Quando sugeri ajustes, ela me cortou na frente de toda a diretoria, dizendo que minhas preocupações eram desnecessárias e conservadoras demais para o mercado atual. A humilhação foi pública e dolorosa. Senti o olhar de todos os colegas sobre mim, alguns com pena, outros com aquele sorriso discreto de quem está gostando do show. Naquele momento percebi que Marina não era apenas distante comigo, ela me via como um obstáculo. A sensação de impotência foi avassaladora, especialmente porque eu sabia que minha análise estava correta, mas não tinha o status hierárquico para confrontá-la abertamente. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. Marina passou a questionar cada decisão minha, revisar meus relatórios com lupa e fazer comentários sutilmente depreciativos sobre meu trabalho em reuniões. Era uma guerra psicológica que ela travava com maestria, sempre mantendo as aparências profissionais, mas deixando claro que eu não era bem-vindo em sua gestão. Colegas começaram a me evitar, com medo de serem associados ao problemático da equipe. Minha autoestima despencou e eu comecei a questionar se realmente tinha competência para estar ali. A cada dia que passava, sentia-me menor, menos capaz, como se ela estivesse sistematicamente apagando minha presença da empresa. Era uma humilhação constante e refinada, quase imperceptível para quem observava de fora. Foi então que algo inesperado aconteceu. Durante um almoço solitário na praça de alimentação do prédio, encontrei Carlos, um ex-colega que havia saído da empresa 6 meses antes. Ele me viu abatido e perguntou o que estava acontecendo. Quando contei sobre a situação com Marina, ele balançou a cabeça com conhecimento de causa. Cara, ela fez a mesma coisa comigo no Rio.
É o padrão dela. Escolhe alguém da equipe para ser o bode expiatório e vai minando até a pessoa pedir demissão. Suas palavras foram como um soco no estômago, mas ao mesmo tempo, uma revelação libertadora. Eu não estava louco, não era incompetente. Era apenas mais uma vítima de um jogo que eu nem sabia que estava sendo jogado. Carlos me aconselhou a documentar tudo e, principalmente, a não baixar a cabeça. Você é bom no que faz, Rafael. Não deixe ela te convencer do contrário. Curta o vídeo e comente o que está achando da história. Motivado pelas palavras de Carlos, decidi mudar minha estratégia. Comecei a documentar todas as interações com Marina, salvando e-mails, gravando reuniões quando possível e anotando cada situação constrangedora. Procurei me aproximar de outros colegas da equipe, oferecendo ajuda e mostrando meu valor através de resultados concretos. Lentamente, comecei a reconstruir minha reputação interna. Desenvolvi um projeto paralelo de otimização de campanhas que trouxe resultados excepcionais para a empresa, o que me valeu elogios diretos do diretor-geral. Por um momento, senti que estava conseguindo reverter a situação. Marina parecia incomodada com meu sucesso repentino, mas mantinha a pose profissional. Eu estava começando a acreditar que poderia sobreviver àquele ambiente tóxico e até mesmo prosperar. Antes de continuar, dê o like e comente o que faria nessa situação, mas o destino tinha outros planos. Em uma quinta-feira, enquanto eu trabalhava em casa no esquema de home office, recebi uma mensagem no WhatsApp por volta das 22h47. Era de Marina. Pensei que fosse alguma urgência do trabalho, então abri imediatamente. O que vi me deixou completamente chocado. Era uma foto íntima dela, claramente não destinada a mim. Meu primeiro impulso foi de pânico total. Fechei o celular rapidamente, como se isso pudesse apagar o que havia visto. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Era óbvio que havia sido um engano. Provavelmente ela estava enviando para alguém e acidentalmente selecionou meu contato. Minha mente começou a correr. Deveria fingir que não vi? Deveria avisar a ela? Como lidar com uma situação tão constrangedora e delicada? A única coisa que eu sabia com certeza era que precisava agir com o máximo de discrição e respeito possível. Depois de uma noite mal dormida, no dia seguinte pela manhã, decidi tomar a atitude que considerava mais respeitosa. Enviei uma mensagem discreta para Marina, dizendo apenas: "Acredito que você enviou uma mensagem por engano ontem à noite." Eu deletei sem olhar. "Tenha um bom dia." Era uma mentira piedosa sobre não ter olhado, mas queria poupá-la do constrangimento e mostrar que eu estava sendo um cavalheiro sobre a situação. Achei que ela ficaria agradecida pela discrição e que isso poderia até melhorar nossa relação profissional. Estava completamente errado. A resposta dela veio 2 horas depois, fria e cortante. "Não sei do que você está falando, Rafael. Eu não enviei nada para você. Sugiro que você não invente situações que podem ser mal interpretadas." Fiquei perplexo. Ela estava negando algo que obviamente havia acontecido e ainda por cima insinuando que eu estava mentindo ou fantasiando. A situação ficou ainda mais surreal quando, no mesmo dia, Marina começou a espalhar sutilmente que eu estava agindo de forma estranha com ela. Ouvi de um colega que ela havia comentado, em tom de preocupação, que eu estava tentando criar situações íntimas inexistentes e que ela estava desconfortável com o meu comportamento. Era uma inversão completa da realidade. Ela estava usando o próprio erro dela para me incriminar. Percebi que estava sendo manipulado de uma forma que jamais imaginei ser possível. A paranoia tomou conta de mim. Será que ela havia enviado a foto propositalmente para depois me acusar? Era difícil acreditar em tanta maldade, mas depois de tudo que havia passado, nada me surpreenderia mais. O ambiente de trabalho se tornou insuportável, com olhares estranhos e conversas que paravam quando eu me aproximava. Depois de 3 dias de tensão crescente e percebendo que Marina estava construindo uma narrativa contra mim,
Tomei a decisão mais difícil da minha vida profissional: procurar o RH. Sabia que era uma aposta arriscada, mas não podia permitir que ela continuasse me difamando baseada em uma mentira. Agendei uma reunião com Sandra, a gerente de recursos humanos, e contei toda a verdade. Mostrei o print da conversa, expliquei o contexto da nossa relação profissional conturbada e deixei claro que apenas queria que a situação fosse resolvida de forma discreta. Sandra me ouviu com atenção. Disse que investigaria e pediu para eu não comentar com ninguém enquanto isso. Saí daquela sala com um misto de alívio e apreensão, esperando que finalmente a verdade viesse à tona e que eu pudesse trabalhar em paz novamente. O que aconteceu depois foi o completo oposto do que eu esperava. Em menos de 24 horas, toda a empresa sabia que eu havia denunciado Marina ao RH por causa de uma foto. A versão que circulava era que eu estava obcecado por ela, que havia inventado uma história sobre uma foto íntima para prejudicá-la e que era um assediador disfarçado de vítima. Marina se tornou a heroína da história, a mulher corajosa que estava enfrentando um colega problemático. Eu me tornei o vilão absoluto. Colegas que antes me cumprimentavam passaram a me evitar nos corredores. Recebi olhares de nojo, comentários sussurrados e até mesmo algumas manifestações diretas de repúdio. Uma colega chegou a me dizer na cara que eu era um nojento que não sabia perder. A humilhação era total e pública. A investigação do RH foi uma farsa. Sandra me chamou novamente e disse que, após conversar com Marina e outros colegas, chegaram à conclusão de que eu estava criando um ambiente hostil e que seria melhor para todos se eu considerasse uma transferência para outra área ou até mesmo uma rescisão amigável. Quando mostrei novamente o print da conversa como prova, ela disse que prints podem ser facilmente manipulados e que a palavra de Marina como coordenadora tinha mais peso. Foi nesse momento que entendi completamente o jogo. Não se tratava de justiça ou verdade, mas de hierarquia e política interna. Eu era descartável, ela não. A empresa preferia acreditar na versão que protegia sua funcionária de maior valor, independentemente dos fatos. Saí daquela reunião sabendo que minha carreira naquela empresa estava oficialmente acabada. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. As semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Decidi não aceitar a rescisão e continuar trabalhando, mas o ambiente se tornou tóxico além de qualquer limite. Meus projetos eram sabotados, minhas ideias ignoradas e minha presença claramente indesejada. Desenvolvi ansiedade, insônia e até mesmo ataques de pânico. Chegava em casa todos os dias exausto emocionalmente, questionando minha sanidade e meu valor como profissional. Foi durante uma dessas crises que recebi uma ligação inesperada. Era Diana, uma advogada especializada em direito trabalhista que havia sido indicada por Carlos. Ela havia ouvido minha história e queria me ajudar. Rafael, o que está acontecendo com você é assédio moral sistemático. Temos provas suficientes para uma ação judicial robusta. Pela primeira vez em semanas, senti uma centelha de esperança. Ana me explicou que eu tinha direitos que estavam sendo violados e que a empresa poderia ser responsabilizada por criar um ambiente de trabalho hostil. Mais importante, ela tinha experiência com casos similares e sabia como Marina operava. Ela é esperta, mas não é a primeira vez que faz isso. Vamos reunir todas as evidências e mostrar o padrão de comportamento dela. Juntos, começamos a construir um caso sólido. Conseguimos depoimentos de ex-funcionários que haviam passado por situações similares com Marina, documentamos todas as humilhações que sofri e, principalmente, provamos que a foto realmente havia sido enviada através de metadados e análise técnica. Pela primeira vez desde o início de todo aquele pesadelo, senti que tinha uma chance real de justiça. O processo judicial seria longo e desgastante, mas eu estava determinado a limpar meu nome. O confronto final aconteceu durante a audiência de conciliação no Tribunal do Trabalho. Marina chegou acompanhada de 2 advogados da empresa,
confiante e arrogante como sempre. Quando Ana apresentou todas as evidências, os depoimentos, a análise técnica da foto, o histórico de comportamento abusivo, vi o rosto dela mudar completamente. A máscara de vítima caiu e pela primeira vez ela pareceu verdadeiramente assustada. O juiz foi direto. Fica evidente que houve assédio moral sistemático e que a empresa negligenciou sua responsabilidade de manter um ambiente de trabalho saudável. A vitória legal foi completa. Indenização por danos morais, reconhecimento da injustiça sofrida e, principalmente, a validação pública de que eu estava falando a verdade desde o início. Marina foi demitida por justa causa uma semana depois. A indenização mudou minha vida financeiramente, mas o que realmente importava era ter minha dignidade de volta. A empresa foi obrigada a enviar um comunicado interno esclarecendo os fatos e pedindo desculpas pelo tratamento que recebi. Alguns colegas vieram me procurar, constrangidos, pedindo perdão por terem acreditado nas mentiras. O valor da indenização me permitiu quitar todas as dívidas e ainda investir em uma especialização internacional em marketing digital. Mais importante que o dinheiro era saber que a verdade havia prevalecido e que Marina não poderia fazer com outros o que fez comigo. A justiça, embora tardia, foi completa e reparadora. Hoje, 2 anos depois, trabalho como consultor independente de marketing digital. Minha experiência traumática me ensinou lições valiosas sobre ética, perseverança e a importância de lutar pelos nossos direitos, mesmo quando tudo parece perdido. Criei um blog, onde compartilho não apenas conhecimento técnico, mas também experiências sobre assédio moral no ambiente corporativo. Recebo mensagens diárias de pessoas que passaram por situações similares e encontraram força na minha história para buscar justiça. Transformei minha dor em propósito, minha humilhação em motivação para ajudar outros que se sentem pequenos e indefesos no ambiente de trabalho. A empresa que me demitiu hoje me contrata como consultor externo, reconhecendo ironicamente o valor que sempre tive. Aprendi que coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de fazer o que é certo mesmo quando tudo conspira contra você. Que a verdade pode demorar para aparecer, mas quando aparece, ela é irrefutável. Que dignidade não se negocia e que nossa reputação vale mais que qualquer emprego ou estabilidade financeira. Mais importante, aprendi que às vezes precisamos passar pelo vale mais profundo para descobrir do que realmente somos feitos. Cada humilhação que sofri se tornou combustível para minha transformação. Cada lágrima de frustração se transformou em determinação inabalável. Hoje sou mais forte, mais sábio e principalmente mais capaz de ajudar quem precisa de uma voz quando a própria foi silenciada. Antes de continuar, se inscreva no canal e deixe seu like. A verdadeira recompensa não foi apenas a indenização ou a demissão de Marina, mas a descoberta de que eu era capaz de resistir e vencer contra todas as probabilidades. Minha história se espalhou no meio corporativo e recebi ofertas de trabalho de empresas que valorizavam minha integridade e coragem. Mais que isso, me tornei uma referência em casos de assédio moral, palestrando em universidades e eventos corporativos sobre ética e direitos trabalhistas. A empresa que me humilhou agora paga pelos meus serviços de consultoria em gestão de conflitos internos. É irônico, mas também poético. Eles precisam da expertise de alguém que eles próprios quase destruíram. Marina nunca mais conseguiu um emprego de coordenação em São Paulo. Sua reputação ficou marcada no mercado. Minha nova vida é construída sobre bases sólidas de autoconhecimento e propósito. Trabalho apenas com empresas que compartilham meus valores éticos. Tenho horários flexíveis e, principalmente, autonomia sobre meus projetos. Conheci Laura, uma jornalista que escrevia sobre direitos trabalhistas durante uma das palestras que dei. Nossa conexão foi imediata e profunda, baseada em valores compartilhados e experiências de luta por justiça. Hoje moramos juntos em um apartamento maior, que comprei com parte da indenização,
e estamos planejando abrir nossa própria empresa de consultoria em comunicação ética para corporações. A vida me ensinou que as maiores vitórias nascem das maiores derrotas, desde que tenhamos coragem de não desistir. O mais gratificante é receber mensagens de pessoas que encontraram força na minha história para enfrentar suas próprias batalhas. Um jovem estagiário me escreveu contando que, inspirado no meu caso, denunciou assédio moral e conseguiu justiça. Uma mulher de 45 anos disse que minha palestra a encorajou a sair de um emprego onde era sistematicamente diminuída. Cada história dessas vale mais que qualquer valor monetário que recebi. Percebi que minha experiência dolorosa tinha um propósito maior: ser a voz de quem não tem voz, a prova de que é possível vencer gigantes quando se tem razão e determinação. Minha luta não foi apenas por mim, mas por todos que um dia se sentiram pequenos e indefesos diante da injustiça corporativa. Esta história nos ensina que a verdade sempre encontra seu caminho, mesmo quando tudo parece perdido. Que coragem não é não ter medo, mas agir apesar do medo. Que nossa dignidade vale mais que qualquer estabilidade financeira e que, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir do que realmente somos feitos. Se você está passando por uma situação injusta no trabalho ou na vida, lembre-se, você é mais forte do que imagina. Seus direitos importam e sempre vale a pena lutar pelo que é certo. A justiça pode demorar, mas quando chega, ela é transformadora. Nunca aceite ser diminuído por ninguém, porque sua história ainda está sendo escrita.